Oi, meus irmãos, boa noite, sejam todos bem-vindos, aqueles que estão aqui e os que estão em casa também. Nós estaremos encerrando hoje a exposição do capítulo 3 de 1 Timóteo, então eu peço que aqueles que estão aqui, os que estão em casa, se coloquem no texto bíblico para que possamos fazer a leitura. A gente fez a exposição até agora, até o versículo 13, hoje nós iremos fazer do versículo 14 ao versículo 16. Primeira Timóteo, capítulo 3, do versículo 14 ao versículo 16. Mais uma vez, 1 Timóteo, capítulo 3, do versículo 14 ao versículo 16. Diz assim: Escrevo-lhe estas coisas, embora espere ir vê-lo em breve. Mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Não há dúvida de que é grande o mistério da piedade. Deus foi manifestado em corpo, justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo, recebido na glória. Oremos mais uma vez ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, a Tua palavra está diante de nós neste momento mais uma vez, para que possamos meditar nela e termos alimento para as nossas almas. Eu te peço, Pai, que ela cumpra com o seu objetivo na vida de cada um de nós que aqui estamos e daqueles que estão em casa e daqueles que porventura ainda irão ouvir a exposição destes versículos. Eu te peço que conduza-nos de tal forma que o teu Santo Espírito faça a obra que precisa ser feita em nossas vidas, a cada dia. É o que eu te peço, em nome de Jesus, eu te agradeço, amém. Irmãos, conforme nós temos feito as exposições, eu acho que alguma coisa ainda, acredito que vocês lembrem daquilo que falamos semana passada, talvez não detalhadamente, mas dá para a gente lembrar num sentido geral. Nós iniciamos o capítulo 3, fizemos 3 exposições até aqui, a gente fez do versículo 1 ao versículo 7, neste caso nós tivemos que fazer parte 1 e parte 2, porque não deu para terminarmos no mesmo dia. Depois, da terceira vez, fizemos a exposição acerca dos diáconos, do trabalho dos diáconos da igreja. É um texto muito claro, que fala sobre essa liderança que deveria ser organizada na igreja do Senhor, principalmente como nós temos falado. A carta foi escrita a Timóteo, que estava pastoreando a igreja em Éfeso, uma igreja que estava com muitos problemas e principalmente problema de ordem doutrinária. Existiam vários indivíduos que estavam tentando perverter a fé daqueles irmãos que estavam naquele local. Temos falado para os irmãos que provavelmente eram os mesmos líderes que Paulo, ao se despedir, disse que esses indivíduos dariam um problema. Eles se tornariam lobos. E também outros que vão surgindo ao longo da história aí no contexto do primeiro século. E aí a gente já viu aqui que uma das ideias fundamentais do apóstolo Paulo para resolver o problema de ordem doutrinária é ter uma liderança forte nessa igreja. Então, esse é o ponto fundamental. Eu diria que o capítulo 3 é uma espécie de ápice daquilo que Paulo tende ou tem em mente para dizer para Timóteo, para que ele resolvesse o problema da igreja. Então, Timóteo chega lá, não há uma boa receptividade a ele, e aí Paulo precisa escrever essa carta para dizer o que Timóteo deveria fazer
depois de ouvir algumas informações. Então foi isso que nós vimos até agora, principalmente no capítulo 3. O capítulo 3 vai encerrar com algo bem interessante, e eu disse para vocês que lá quando falamos sobre a questão introdutória deste texto, ou desta carta, falamos que o título que tem sugerido a esta carta é que há um padrão definido de comportamento para a Igreja de Deus, e que está justamente no meio desses versos que nós estamos aqui a meditar, e nós queremos justamente trabalhar isso com os irmãos hoje. E dizem também que esse é o versículo central, porque ele direciona o propósito da carta, em que Timóteo deveria ter isso em mente. Há um padrão já predefinido de comportamento para a igreja do Senhor, então nós não precisamos inventar nada. Eu disse para os irmãos que, e tenho dito, a Bíblia em si é suficiente naquilo que ela tem a nos ensinar. O que há, muitas vezes, é uma descoberta nossa, tá? De alguns textos que nós acabamos por não entender corretamente. Então, não são descobertas novas. A gente disse, por exemplo, que quando Lutero trabalhou a questão da reforma protestante, ele não inventou uma doutrina nova. Ele apenas viu que as doutrinas da Bíblia haviam sido deturpadas e ele dá a interpretação correta a elas, inclusive alguns erros de tradução que haviam na própria Vulgata, como por exemplo, eu acho que já citei aqui para os irmãos, que no início do ministério de Jesus, assim como João e Jesus falam sobre arrependimento, a tradução que está nessa Bíblia é fazei penitência. Então, é uma tradução que de alguma forma já influencia as pessoas a compreenderem erroneamente aquilo que está escrito no texto. Mas nós em si, ou ao interpretarmos a palavra de Deus, precisamos entender que tudo que nós precisamos para a compreensão da palavra de Deus, nós temos na pessoa do seu Santo Espírito. Nós não precisamos de uma revelação nova, às vezes por conta da nossa tendência em si, às vezes até mesmo religiosa, nós temos comportamentos que são inadequados na questão da interpretação das Escrituras, mas o texto sempre estará claro. Por exemplo, o próprio Pedro vai dizer em algum momento em seus escritos que nenhuma escritura é de particular interpretação de ninguém. Então, a Bíblia só tem uma interpretação, apesar de várias igrejas que existem, e essas igrejas de alguma forma se baseiam aí na própria Bíblia para fundamentar as suas doutrinas. Eles vão lá e interpretam da sua própria forma. Para resolvermos todos esses problemas, voltamos de novo ao texto. Paulo fala: para as inconsistências doutrinárias, nós precisamos de líderes com um padrão pré-estabelecido pelas Escrituras, e só a partir desse padrão se tem a capacidade para interpretar a palavra de Deus. Então, mais uma vez, a ideia deste texto é que há um padrão definido de comportamento para a igreja de Deus. Já havia, e nós não precisamos de nada novo. E aí o primeiro destaque que fazemos aqui é o seguinte: do verso 14 ao verso 15, que há um padrão definido de comportamento para a igreja de Deus, porque ela é responsável pela proclamação e sustento da verdade. Então, quando você olha para esse texto, o que é que nós temos aí? Nós temos: escrevo-lhe estas coisas, embora espere vê-lo em breve. O versículo 15 diz: mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Então, o que é que nós temos aqui? O versículo 14 em si revela as pretensões do apóstolo Paulo, que o texto já deixa muito claro. Ele diz que ele escreve essas coisas para Timóteo e, embora esteja escrevendo essas coisas, há uma esperança de que em breve ele pudesse estar com ele. A ideia do texto é que havia essa possibilidade. Esse era um assunto muito provável, ou um acontecimento muito provável, embora a ideia aqui é que, por conta do que o apóstolo Paulo estava em si enfrentando no lugar que ele estava, isso poderia em si demorar. Mas o que nós temos aqui é que há um comportamento para a igreja de Deus predefinido,
E independentemente da presença do apóstolo Paulo ou não naquele local, Timóteo precisaria sustentar essa ideia. Ele diz: mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus. Mais uma vez, essa palavra saber, que nós temos aqui no texto, descreve alguém que possui um conhecimento ou as habilidades necessárias para atingir um objetivo. É essa a ideia do contexto aqui da palavra grega. Inclusive essa palavra tem, eu já citei ela aqui outra vez, que é a palavra oida, de sabemos, que é uma espécie, uma palavra um pouco parecida, mas não tem um significado de conhecimento igual à palavra gnosis. Aqui neste contexto a palavra tem o sentido de alguém que possui conhecimento ou habilidades necessárias para atingir um alvo. Então Paulo utiliza isso aqui para alcançar o seu objetivo em si. Neste caso aqui, Paulo em particular diz a Timóteo que todo conhecimento, a ideia seria, que envolve essa palavra, colocado à sua disposição por meio de suas palavras inspiradas, é o conhecimento e habilidades de que ele necessita para ensinar a igreja como essa igreja deve agir, conforme os comportamentos predefinidos pela palavra de Deus. A palavra conduzir ou comportar-se, que aparece no texto, mais uma vez, mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se. Agora, tá? A palavra comportar-se aparece nesse texto, que significa conduzir-se. Eu não sei como é que está na sua Bíblia. Essa palavra grega descreve uma pessoa que se comporta como esperado, que cumpre os seus deveres, os deveres oficiais, conforme já se espera que a pessoa venha agir. Descreve toda a vida e personalidade de um homem. Mais uma vez, olhe para o texto. Ele diz: saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus. Saiba como elas devem se conduzir da forma como já é esperado. E quando Paulo fala em comportar-se aqui na casa de Deus, o que muitas vezes nós pensamos é que Paulo esteja se referindo a um templo como esse aqui que nós temos e estamos aqui e agora. Ao templo que você que está em casa está pensando, é o que nós estamos aqui e agora. Nessa época que Paulo está escrevendo esse texto, é importante que meditemos sobre isso. As pessoas não se reuniam em um templo como este aqui. Os templos foram inventados bem depois deste período do primeiro século. O que haviam eram vários lugares onde as pessoas se reuniam. E, conforme nós já sabemos, alguns desses lugares eram as casas de alguns irmãos que tinham boas condições financeiras. Por exemplo, a casa de Filemon era uma casa onde funcionava uma reunião de crentes. A gente tem pesquisado aí e tem sido descoberto alguns locais, como por exemplo, tipo cavernas, onde os cristãos também se reuniam, principalmente em tempos de perseguição. Mas o que temos aqui, apesar de termos essas cavernas, o local principal era a casa. O que Paulo está dizendo aqui é que se ele demorasse além do esperado, Timóteo deveria dizer à igreja como ela deveria se comportar como a igreja do Deus vivo. Essa é a ideia principal. Olhe para o texto mais uma vez. Mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus. A ideia aqui é a presença de Deus. É a presença de Deus, como elas devem se comportar quando estão reunidas nessa presença de Deus. Então, todos os lugares onde os cristãos estão reunidos na presença de Deus, esse lugar de forma simbólica representa a casa de Deus, porque na verdade os próprios cristãos, segundo o apóstolo Paulo, são a casa de Deus. E aí, como nós temos aqui no texto, mais uma vez, mas se eu demorar, parece que eu estou sendo chato, mas é só para a gente compreender. Saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Essa ideia do Deus vivo, eu acho que eu já falei para vocês aqui em um outro momento. Desde o Antigo Testamento existia quando você olha principalmente para os livros dos profetas, nós temos algumas acusações, aí a gente pode inclusive fazer uma alusão um pouco mais definida, mais estreita, ao livro do profeta Isaías.
O livro do profeta Isaías, em alguns momentos, faz vários ataques àqueles que adoram imagens. Não apenas o livro do profeta Isaías, mas o próprio livro do profeta Jeremias, se não estou enganado, o capítulo 10, que fala sobre, diz assim: não aprendais o costume das nações, o qual é vaidade. Um homem vai ao bosque, pega uma árvore, enfeita com ouro e prata, parece até a árvore de Natal, né? E ele coloca-se diante dessa árvore lá enfeitada, como se fosse um deus. No livro do profeta Isaías, nós temos inclusive o autor falando sobre a loucura da idolatria. E aí, a loucura da idolatria está no fato de um indivíduo também ir a um bosque, cortar uma árvore, pegar uma parte e fazer um ídolo, e a outra parte, esse indivíduo usar como lenha para cozinhar a sua comida, ou até mesmo para se esquentar. E aí depois forma, da parte que ficou, um Deus, e se coloca diante daquele Deus, como se fosse o Criador de todas as coisas, como se tivesse o poder para fazer alguma coisa. Então, diante desses relatos do Antigo Testamento, o que é que se tem? Não se nega que as pessoas adoram ídolos, mas os judeus vão sendo ensinados por Deus que o Deus deles é um Deus diferente. O Deus deles é um Deus vivo, não é um Deus que está ali, ou que pode ser representado através de uma imagem que não pode fazer nada, que não vê nada, que foi inclusive fabricada pelo próprio ser humano. Eu sempre, quando penso na idolatria, eu penso que a idolatria está estreitamente relacionada com Gênesis capítulo 3, quando aconteceu a queda. O homem cai, ele escolhe a árvore do conhecimento e rejeita a árvore da vida, e a partir dali, o homem tenta inclusive fabricar o seu próprio Deus, para que ele tenha inclusive o controle sobre o seu próprio Deus. Ele, na verdade, é quem manda em seu Deus. Isso é muito, muito característico desses povos, inclusive faz parte de nossos comportamentos, raízes católicas. Por exemplo, aquele santo que, se estiver demorando muito a casar a pessoa, é só colocá-lo de cabeça para baixo. Então eu mando naquele que eu escolhi como Deus. E aí os judeus vão sendo ensinados aos trancos e barrancos de que com o Deus dos céus não é assim. O Deus dos céus fez o homem e tinha um perfeito relacionamento com esse homem. Esse Deus se manifestava diariamente a esse homem e tem se revelado ao longo da história. É um Deus vivo. E é por isso que Paulo utiliza esse termo aqui. Quando os judeus utilizam esse termo Deus vivo, tem muito a ver com o contexto da idolatria, dos judeus dizerem: o meu Deus é um Deus vivo, não é esse Deus morto aí, que é representado por uma imagem de madeira ou qualquer tipo de coisa. Então, quando Paulo está dizendo, ele está fazendo alusão a isso. Mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. E aqui eu quero acrescentar algumas questões, comentários acerca daquilo que Paulo utiliza. Nós temos o termo igreja aí. Esse termo não foi um termo que foi cunhado por nós, esse é um termo grego, e vem principalmente de um contexto muito característico dos gregos. E aqui eu quero fazer a citação de um autor que fala sobre isso. Ele diz assim: em Atenas, a eclesia era o organismo que governava a cidade, e este organismo estava formado por todos os cidadãos que se reuniam em assembleia. Então, a palavra igreja vem desse termo eclesia, que tinha a ver com essa cultura, essa organização grega. Mais outro comentário que eu acho interessante: essa eclesia, no contexto grego, era aberta a todos os cidadãos do sexo masculino com mais de 20 anos de idade, que tivessem prestado ao menos 2/3 de serviço militar e que fossem filhos naturais de cidadãos e cidadãs
gregos. Essa era a eclesia. A Bíblia pega essa palavra para se referir à reunião desse povo, mas é um povo diferente. Ela acrescenta o significado. Esta reunião não é uma reunião que algumas pessoas, por terem, ou por questão de idade, ou até mesmo por questão de sexo ou posição social, deixam de participar, ou pelo menos tem algumas questões em que elas não podem participar. Elas têm plenos poderes. Apesar de o termo igreja sair desse contexto, não ter sido um termo que foi inventado pelos cristãos, os cristãos ou a própria teologia cristã dá esse significado. Vai muito além do contexto em que era empregado pelos gregos. Outro destaque que queremos fazer é que a igreja necessita se conduzir conforme os ditames de Deus, que é o que o texto diz, porque a igreja é o local onde Deus habita. E aí Paulo prossegue nesse texto pequeno, que é completo de significados, além de dizer que a igreja é a casa de Deus, Paulo afirma que a igreja é o estilos. Aí no seu texto está pilar ou coluna da verdade. À primeira vista, quando nós olhamos para esse texto aqui, a gente pensa assim: a igreja é algo que sustenta a verdade, mas parece-me que não é esse o significado que o apóstolo Paulo utiliza. Ele utiliza duas palavras aqui que a olho nu, no português, parecem que elas têm o mesmo significado, que são sinônimas. Eu diria assim: comentaristas bíblicos dizem que na antiguidade, os pilares não serviam apenas para a sustentação de uma obra. Eles eram utilizados com frequência em mercados para pendurar anúncios. Prosseguindo, de forma particular, que é o contexto em que Timóteo está, a cidade de Éfeso era famosa pelo seu famoso templo dedicado à deusa Diana. As colunas do templo se destacavam, eram cerca de 127 colunas que foram doadas, cada uma por um rei. Então, vários reis, quando aquele templo estava sendo levantado, decidiram doar uma coluna para a construção do templo. Dizem que algumas dessas colunas eram de mármore, outras tinham pedras preciosas encravadas, já outras eram cobertas de ouro. Então, se Paulo está escrevendo dentro desse contexto, nós precisamos pegar o significado desse termo para aquelas pessoas. E a ideia é que, diante desse fato, diante do contexto histórico em que nós estamos inseridos, fica claro que coluna aqui não significa sustentação, mas a ideia de exibição. É essa a ideia. Mais uma vez, olhe para o texto. Ele diz coluna. A igreja é coluna e fundamento da verdade. Então, neste caso aqui, a primeira palavra que se refere a esse ato de construção, ou que está inserido dentro do contexto de construção, é que a igreja é a exibição da verdade. Esse é o primeiro fato que nós precisamos destacar, pois era com esse propósito que algumas colunas eram erguidas naquela época. Elas sustentavam uma estátua para que essa estátua fosse vista de longe. Elas serviam para mostrar a estátua. Então, se tivesse, assim como hoje nós temos, uma estátua é feita e a coluna, as bases que são construídas essa estátua, na verdade, é para, eu diria que exibi-la. É essa a ideia que dizem que Paulo está falando aqui. Então, a igreja, além de outras coisas, é a exibição da verdade. Porque a igreja, de fato, segundo o que nós temos na palavra de Deus, nós seguimos o Deus verdadeiro. Nós, eu diria, somos os detentores da verdade, porque acreditamos na palavra de Deus, que é a palavra revelada a nós. E isso parece estranho, inclusive quando eu estava estudando sobre esse texto aqui,
me soou muito estranho, porque até na cabeça de alguns cristãos hoje, há, eu diria que uma certa dubialidade, em que a igreja em si não é a única verdade. Algumas pessoas pensam que, de repente, pode ser que outros caminhos levem a Deus. Quando eu digo que a igreja não é a única verdade, eu estou me referindo a que a igreja segue a Cristo como verdade essencial. Então nós somos os representantes de Cristo, nós somos os seguidores da verdade genuína, da verdade de Deus que foi revelada a nós. Então nós precisamos exibir essa verdade. Paulo está falando aqui que a igreja, que é a igreja do Deus vivo, é aquela que exibe a verdade. Paulo quer dizer que a igreja tem a especial missão de ser exibidora da verdade. Nós somos os responsáveis por levantarmos a verdade de tal forma que outras pessoas vejam essa verdade. E aí ele utiliza o termo fundamento, ou baluarte. Eu acredito que a primeira Bíblia que eu tive foi revista e corrigida, e eu acho que baluarte está lá. Significa fundamento. Essa palavra tem a ideia de alicerce, ou estrutura de suporte em uma construção. O baluarte é o responsável por manter o edifício em pé. Notem só, voltemos ao início da leitura do versículo 15. Mas se eu demorar, pode ser que isso aconteça, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Há aquela que exibe e aquela que é o fundamento da verdade, o sustento da verdade. Então, Paulo vai dizer aqui que a igreja do Senhor não apenas exibe a verdade, ela não apenas exibe, ela é o baluarte, ela é a responsável por manter o edifício em pé. Prosseguindo, mais uma vez, há um padrão definido de comportamento para a igreja de Deus, porque ela segue o exemplo de seu Senhor. Versículo 16. O versículo 16 aqui possivelmente faz parte de um cântico da igreja primitiva. Eu também acho que já falei para os irmãos que existem vários textos do Novo Testamento que na verdade são cânticos que a igreja utilizava. Então Paulo muitas vezes, não sabemos se ele foi o autor dos cânticos que ele cita, mas o que nós entendemos é que eram frases conhecidas que a igreja cantava no primeiro século. Então esse versículo aqui, dizem que ele fazia parte de um cântico. Ele diz: não há dúvida de que é grande o mistério da piedade. Deus aqui foi manifestado em corpo, justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo e recebido na glória. A palavra que começa esse texto aí, em grego, é um advérbio muito interessante. Não há dúvida, eu não sei como é que está escrito no seu, mas é um advérbio, significa não há dúvida, ou confessadamente, por mútuo consentimento. Literalmente, é isso que esse termo significa em grego. Essa palavra expressa que a verdade que vai ser expressa é uma verdade conhecida como convicção unânime de todos aqueles que a ouviriam. E aqui nós temos Paulo depois destacando o que é essa verdade. Mais uma vez, essa verdade é: Deus foi manifestado em corpo, justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo e recebido na glória. Existem alguns indivíduos que acreditam que nós somos idólatras. Costumam dizer que Paulo, em nenhum momento de seu ministério ou de seus escritos, defende essa ideia de que Cristo de fato era Deus.
E aqui nós temos o próprio texto falando um cântico que era conhecido no primeiro século, Paulo utilizando ele aqui para fundamentar aquilo que vai dizer. Ele fala sobre o mistério da piedade, ou o mistério da religião, essa ideia aqui. E aí ele se refere ao ministério de Jesus. E aí a primeira coisa que ele fala aí, em termos, eu diria que trocando em miúdos, ou até mesmo colocando em miúdos para os irmãos, ele foi manifestado em carne. O que Paulo está dizendo? Jesus Cristo foi um homem real. Já falamos aqui que, logo no primeiro século, havia alguns indivíduos influenciados por alguns costumes, principalmente gregos, que negavam a questão de que o corpo em si prestava, era só o espírito. Então havia-se uma negação de que Jesus havia sido, de fato, um homem de carne e osso. Apesar de dizerem que isso ainda não estava muito bem fundamentado no primeiro século, mas sabemos que, inclusive, não é, esse pensamento grego não é do primeiro século, ele é de séculos anteriores, e foi tornando aí, o caldo foi engrossando no meio cristão, por conta de alguns filósofos hereges. A gente sabe que apenas no segundo século, do segundo século para frente, isso se tornou mais palpável, mas já no primeiro século a igreja fazia alguns ataques, diria que provavelmente por conta de alguns pensamentos errôneos de pessoas. Já citei para vocês, lembro aqui que quando Paulo pregou em Atos capítulo 17, para exemplificar isto aqui, quando Paulo ia muito bem, inclusive ele chamou a atenção das pessoas com uma excelente introdução. Ele disse: eu cheguei aqui entre vocês, vejo que são religiosos, e vi um altar, eu vi vários altares, mas vi um que é o Deus desconhecido, esse Deus que eu quero pregar. Ele mexe com algo que aconteceu vários séculos antes, quanto à questão daquele altar, na cidade de Atenas. E ele começa lá, pregando, ele está indo muito bem, cita esse altar, cita frases de filósofos, mas quando ele diz que Jesus Cristo morreu e que Jesus Cristo ressuscitou, os atenienses começaram a sair fora. E aí nós temos lá o texto terminando, dizendo o seguinte, que alguns creram, dando a ideia de que foram poucos, alguns disseram, depois nós te ouviremos acerca desse assunto, e outros simplesmente disseram, eu quero saber disso. E o principal problema que o texto coloca lá, é porque Paulo falou sobre ressurreição de mortos. Então, para os gregos, essa era uma coisa inconcebível, principalmente porque a carne não prestava. E aí nós temos aqui Paulo dizendo que Jesus foi manifestado em carne, ele foi um homem real. O homem Jesus Cristo precisava ser real para se tornar salvador de homens reais. Ele diz que ele foi justificado no Espírito, isso faz parte do mistério também. Declarado justo por meio do Espírito, levou uma vida sem pecado, essa ideia aqui, ou travou batalha contra o mal através do Espírito. É isso que ele está querendo dizer. Foi manifestado em carne, um homem real, justificado no Espírito, ou justificado pelo Espírito. Ou até mesmo travou batalha no Espírito contra o mal. Ele diz também que ele foi visto por anjos. Ele foi visto por anjos em seu nascimento, e foi servido pelos anjos em sua tentação. É isso que a Bíblia diz acerca de Jesus. Quando estava prestes a nascer, diríamos assim, antes de ser concebido, Jesus foi anunciado por um anjo. E depois, quando nasceu, foi visto, foi contemplado pelos anjos. E quando estava sendo tentado, depois de sua tentação, a Bíblia diz que anjos o serviram. Então, Paulo está dizendo que isso também é um mistério, o mistério da religião cristã. Ele diz que ele foi anunciado às nações. Ele não apenas ficou nisso, ele foi anunciado. E aqui eu acrescento para os irmãos que 35 anos depois de iniciar o seu ministério, depois de morrer, ressuscitar e enviar os seus discípulos em missão,
A mensagem de Jesus já tinha alcançado o mundo. Por que nós dizemos alcançado o mundo? Quando a gente lê o livro de Atos, o que nós temos no início do livro de Atos? Nós temos uma ideia muito interessante que faz parte do propósito do autor. O autor ainda descreve o fato de Jesus ainda estar, ele inicia o seu relato falando sobre Jesus ainda estando com os seus discípulos, se despedindo. E aí nós temos Jesus falando sobre a questão da pregação desse evangelho do reino. Ela deveria começar em Jerusalém e ir até os confins da terra. E aí o autor, ainda tem alguém que chega e pergunta: Senhor, é nessa época que tu vais restaurar o reino de Israel? Ainda tem um cara que está inculcado ainda não conseguiu compreender e acha que Jesus Cristo iria restaurar o reino de Israel. E aí Jesus Cristo dá uma patada no cara, diz que não competia, tal, e prossegue. O autor continua o seu relato. E na cabeça do autor, ele vai destacando o ministério inicialmente dos apóstolos, a pregação do apóstolo Pedro. Ele fala sobre esses primeiros apóstolos. Depois nós temos a conversão do apóstolo Paulo no início do capítulo 9. Depois ele ainda fala sobre relatos acerca da própria pessoa de Pedro e Cornélio. E depois ele fala exclusivamente sobre o ministério do apóstolo Paulo. E o texto termina em Atos capítulo 28, falando sobre a chegada do apóstolo Paulo em Roma, em uma prisão domiciliar, mas recebendo pessoas. E ali ele encerra o seu escrito. O que isso quer dizer para nós? Quer dizer que, para a cabeça do autor, os confins da terra no primeiro século era a cidade de Roma. No capítulo 1, ele fala sobre os confins da terra. E no capítulo 28, para encerrar, quando Paulo chega em Roma, o seu livro encerra. Para a cabeça deles, os confins da terra era Roma, naquela época. Esse texto aqui é escrito depois. Por isso é que eu estou dizendo, 35 anos depois de iniciar o seu ministério, morrer e ressuscitar, e enviar os seus discípulos em missão, a mensagem de Jesus já tinha alcançado o mundo, principalmente a capital do mundo naquela época, que era a cidade de Roma. Ele diz que faz parte desse mistério também Jesus Cristo foi crido no mundo. Nessa época, o Império Romano já estava impregnado com a mensagem do Galileu da Palestina. 35 anos depois já estava claro que ela não era uma mensagem particular dos judeus, mas uma mensagem disponível a todos os eleitos de Deus, espalhados por todo o mundo. A gente já percebe justamente esse fato. E Paulo está destacando isso mais uma vez. Deus foi manifestado em corpo, justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo e recebido na glória, ou levado aos céus. A história de Jesus começa no céu e termina no céu. Viveu como um servo, foi assassinado como um criminoso, ou crucificado, e ressuscitou com as marcas dos pregos ainda visíveis, é o que nós temos na palavra de Deus, mas o final é a glória. É isso que William Berkeley diz, quando comenta esse texto. Mais uma vez, a história de Jesus começa no céu e termina no céu. Viveu como um servo, foi assassinado como um criminoso, foi crucificado, ressuscitou com as marcas dos pregos ainda visíveis, mas o final é a glória. E para nós, repousa a ideia de que, justamente porque isso aconteceu, Jesus Cristo repousa na glória, nós acreditamos que esse será também o nosso fim. Porque assim como Jesus Cristo, que foi crucificado e que ressuscitou e venceu a morte, nós também temos a vitória sobre ela. E o nosso final
será justamente o final que teve o nosso Senhor Jesus Cristo, a glória. Mas para alcançarmos isso, precisamos lembrar, há um padrão definido de comportamento para a igreja de Deus. E eu, como servo do Senhor, preciso entender isso. Eu não posso inventar ou também dizer que o padrão que foi definido pela palavra de Deus para as nossas vidas não é mais um padrão válido. Porque as coisas mudaram, a sociedade mudou. E agora nós temos que entender a Bíblia de acordo com o que nós estamos vivendo, de acordo com a cultura que nós estamos inseridos. Não é bem assim. Há um padrão de comportamento definido pela palavra de Deus e ele sempre vai ser eterno. Talvez a gente tenha que mudar alguns comportamentos que temos, mas não foi porque a Bíblia pregou, foi porque nós aprendemos erroneamente e precisamos mudar. E ao olharmos para a Bíblia, sempre nós iremos descobrir coisas que muitas vezes nós não estamos praticando, ou até achávamos que estávamos, mas descobrimos que na verdade éramos apenas religiosos. Precisamos entender que para alcançarmos o mesmo final que Cristo alcançou, que é a glória, precisamos perseguir o comportamento que foi predefinido pela palavra de Deus a nós. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Baixe a sua cabeça e vamos orar a Ele. Pai, nós te pedimos que a Tua palavra a cada dia esclareça ou ilumine o nosso caminhar. Esses poucos versículos nos dizem muitas coisas sobre a nossa caminhada como cristãos. Uma delas é que nós, como cristãos, somos responsáveis por exibirmos a verdade, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E como só a igreja tem a capacidade espiritual para exibir a verdade, ela se torna a única detentora dela, se for feito de acordo com o que diz a tua palavra. Ela também é o fundamento da verdade, segundo a tua palavra, porque é a igreja do Deus vivo. Ela é o pilar da verdade, nesse mundo que está se esfacelando a cada dia por conta do pecado humano e do próprio domínio de Satanás. A tua igreja persegue um alvo, que é viver como Cristo viveu e ter o fim que Cristo teve, que é a glória, que está preparada a cada um de nós ao final das lutas terrenas que travamos neste mundo. Nos ajude a cada dia perseguirmos esse alvo, pensando que a tua palavra tem a verdade para nós, e ela nos diz que ela é a detentora da verdade, em nos dizer que há um padrão de comportamento definido para nós, descrito nela. E perseguirmos isso, praticarmos a cada dia isso, é a chave para termos o resultado que almejamos, que é a glória juntamente com o nosso Senhor Jesus Cristo. Nos ajude a cada dia, Pai, a vencermos a nós mesmos, que somos nossos principais inimigos. Creio eu que se Satanás fosse destruído hoje, mesmo assim, esse mundo ainda continuaria ruim para se viver. Enquanto houver o pecado no coração humano, este mundo será um pouco do inferno. É isso que nós acreditamos, pois é isso que a tua palavra nos diz. É a maldade que está no coração humano que é responsável pelos principais males que atravessamos aqui. Satanás apenas
toca fogo na pólvora que é o nosso coração. É isso que a tua palavra diz, que nós somos tentados pela nossa própria cobiça. E Satanás sabe disso. Tire de nós o pensamento de que nós somos bons e de que só somos maus porque Satanás atua nesse mundo. Na verdade, nós temos um vírus maléfico que é o pecado e que atuará em nós enquanto vivermos neste mundo. Eu te peço que nos ajude, que o teu Santo Espírito seja o cabresto de nossas almas, para que continuamos firmes te servindo até o final. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus eu te agradeço. Amém.